O sofrimento e as dificuldades psicológicas e emocionais surgem fundamentalmente das interpretações equivocadas que nós fazemos sobre a realidade, sobre as dificuldades que estamos enfrentando no dia a dia. Essas dificuldades, em termos de interpretação da realidade, ocorrem em virtude de crenças, ou seja, verdades que desenvolvemos ao longo da nossa vida, principalmente a partir da infância e da adolescência, a respeito de nós mesmos, dos outros e do mundo, assim como da nossa perspectiva de futuro. As terapias cognitivo-comportamentais, também chamadas de terapias cognitivas, vêm exatamente no sentido de auxiliar as pessoas a desvendarem essas crenças centrais, as quais acabam por muitas vezes gerarem pensamentos automáticos desadaptativos e mesmo processamentos emocionais que geram sofrimento para essa pessoa. Como a terapia cognitiva faz isso? Ela faz isso fundamentalmente levando o paciente a conhecer as suas dificuldades emocionais e mesmo, quando é o caso, os seus transtornos mentais e também entender como os nossos pensamentos interferem significativamente no modo como nos emocionamos, como sentimos as coisas e também como acabamos nos comportando e lidando com as dificuldades. Assim sendo, a terapia cognitiva leva o próprio sujeito a virar de alguma maneira o seu próprio terapeuta, adquirindo, tendo a capacidade de se utilizar da tecnologia trabalhada junto com o seu terapeuta fora do setting terapêutico. Ou seja, na verdade é uma terapia que vai muito além dos limites da sessão psicoterápica, sendo que o paciente tem uma série de tarefas fora da sessão justamente para que esse caráter psicopedagógico, ou seja, onde o próprio sujeito vira seu terapeuta ao longo do tempo, ele possa praticar as questões que foram trabalhadas na sessão, podendo dessa maneira lidar de uma maneira diferente com suas dificuldades no dia a dia e a partir disso também modificando o significado de uma série de interpretações que ele tinha sobre a realidade. A terapia cognitiva, ela difere de algumas outras modalidades por algumas questões bem importantes. A primeira delas é justamente a questão relacionada à ênfase. A ênfase está no pensamento, né, e nas distorções cognitivas, ou seja, nos erros de pensamento que todos nós fazemos, mas que algumas pessoas com transtornos mentais ou que estão passando por um momento de dificuldade emocional ou psicológica acabam tendo em maior quantidade. O paciente, identificando essas distorções cognitivas, ele pode lutar contra isso, assim sendo, fazendo um jogo de identificação, checagem da validade e desafio a esses pensamentos, o que automaticamente pode modificar de uma maneira bastante significativa suas emoções e a forma como ele vai enfrentar as suas dificuldades. Outra característica importante da terapia cognitiva é que ela é focada na resolução de problemas, ou seja, ela não tem uma perspectiva de tentar fazer um retorno aos problemas mais importantes lá da infância e adolescência, a não ser quando isso realmente é fundamental, mas sim ela se foca nas dificuldades presentes do indivíduo. Por quê? Por considerar que essas dificuldades, elas na verdade, elas espelham, ou seja, elas refletem a evolução e as dificuldades que o paciente tem desde a sua história de vida, não sendo necessário, portanto, um retorno a essas estruturas mais primitivas, mais primárias do seu desenvolvimento. Assim sendo, ela é focada na resolução de problemas e focada no presente, o que automaticamente também leva as terapias cognitivas a serem terapias com um tempo bastante limitado, diferente de algumas abordagens onde nós encontramos por muitos e muitos anos os pacientes se mantendo no tratamento. Assim sendo, é importante frisar que a terapia cognitiva representa uma abordagem moderna, cientificamente embasada e extremamente poderosa para tratar as grandes agruras, os grandes sofrimentos da humanidade, como, por exemplo, os transtornos de ansiedade, onde entra o transtorno do pânico,
as fobias, a ansiedade social, o transtorno de estresse pós-traumático, tão comum na sociedade atual com os altos índices de violência que nós temos. Também os transtornos depressivos, como a depressão, a distimia, o transtorno bipolar. Também as suas técnicas são importantíssimas no tratamento dos quadros vinculados ao uso, abuso e dependência de substâncias químicas ou mesmo de comportamentos compulsivos, como por exemplo jogo patológico, vício em compras e coisas do gênero. E além disso, também tem um poder significativo para trabalhar as questões dos transtornos de personalidade, ou seja, aquelas dificuldades mais primitivas e arraigadas do funcionamento da pessoa. Por fim, saliento que a terapia cognitiva também demonstra resultados muito importantes no tratamento de crianças e adolescentes, sejam com os transtornos mais vinculados ao comportamento, como transtorno de conduta, transtorno desafiador de oposição, assim como os transtornos mais internalizantes das crianças e adolescentes, como os quadros depressivos e de ansiedade. Gostaria de finalizar falando para vocês que a terapia cognitivo-comportamental é uma das modalidades mais validadas no sentido de estudos científicos que comprovam a sua eficiência em tempos limitados de atendimento.